Bom dia, pessoal. Vou apresentar agora o vídeo para vocês, né, para o pessoal do terceiro ano, sobre corrente elétrica, tá? Então, assim, vou tentar fazer igual como eu faço na sala de aula, né? Primeira coisa, aqui o condutor, né? E o que é corrente elétrica? A corrente elétrica é um movimento de elétrons livres, depois eu explico o que são elétrons livres, no mesmo sentido dentro do fio condutor, né? Então, basicamente, o que acontece é assim, a gente sabe que num condutor desligado não existe corrente elétrica, num aparelho desligado não existe corrente elétrica. Por que não existe corrente elétrica? Porque não existem elétrons lá dentro? Não. Na verdade, eles estão lá dentro o tempo todo. O problema é a forma com que eles se movem. Em um condutor desligado, e sempre quando eu falar condutor, pense em um aparelho qualquer dispositivo elétrico, né? É porque lá dentro o movimento de elétrons está desordenado, esses elétrons livres está desordenado, ou seja, a metade vai para um lado, a metade vai para o outro. Dessa forma não tem corrente elétrica. Quando a gente liga na tomada ou coloca uma pilha, uma bateria, o que acontece? Passa a ter corrente elétrica ali, o aparelho passa a funcionar. Por quê? Porque neste momento, estes elétrons livres que tinham esse movimento desordenado, né, eles passam a andar num sentido só para um lado. Por quê? Pelo seguinte, porque quando a gente liga o aparelho, acontece isso, ó. Numa extremidade, a gente tem o polo positivo, na física chamado de potencial positivo. Ó. E na outra extremidade aparece o potencial negativo, o polo negativo, né? Nesse momento que a gente faz isso, os elétrons que são negativos, o que eles fazem? Eles são repelidos pelo potencial negativo e atraídos pelo positivo. Logo, neste momento, todos passam, ou quase todos, passam a se mover dessa forma, né? Aqui nasceu a corrente elétrica. Então, primeiro, duas questões. O que causou a corrente elétrica? Causou a corrente elétrica eu aplicar essa diferença de potencial, a gente abrevia como DDP, que é a mesma coisa que tensão, que é a mesma coisa que a vulgar voltagem, que a gente costuma dizer no dia a dia, né? Então, ao aplicar essa diferença de potencial entre as extremidades do condutor, esta é a forma mais correta de dizer, fisicamente falando, que é a mesma coisa que dizer que eu liguei o aparelho. Quando eu liguei o aparelho, quando eu apliquei então essa diferença de potencial entre as extremidades do meu condutor, os elétrons livres que lá dentro tinham um movimento desordenado passam a ter um movimento ordenado, ou seja, passam a andar no mesmo sentido, né? E aí, assim nasce a corrente elétrica, tá? Então, é isso aí. E a causa da corrente elétrica é essa diferença de potencial aplicada entre as extremidades do condutor, tá? Então, daí a gente já pode fazer essa pergunta, o que é corrente elétrica e o que causa ela, que esse vídeo já serve para ilustrar isso, tá?